Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem o final de semana. É o professor Legene que está falando. Vocês são amigos, amigas, nos seguem, nos apoiam, nos acompanham. Eu propus que nós fizéssemos este programa extraordinário em função desta mudança 180 graus na política interna dos Estados Unidos e na política externa. Não imagino que vá ficar exatamente igual, mas também não acho que vá haver mudanças significativas. Vou comentar tudo isso aqui nos maiores detalhes, aonde alcança a minha análise, a minha compreensão, a minha apuração dos fatos, tudo isso que eu passei o final de semana estudando. Bem, eu preparei aqui desde de manhã para a TVT, trago aqui mais algumas informações, li as últimas notícias de última hora nos portais internacionais, ainda vou fazer aqui um giro com vocês nos portais da Ásia, comentar as últimas manchetes, mas é minha obrigação fazer alguns comentários e análises do campo aí da esquerda, usando aí o meu método de análise do materialismo dialético, materialismo histórico, método marxista. Não pretendo contentar todo mundo, ter a unanimidade. Eu venho dizendo há muito tempo que a figura do presidente dos Estados Unidos ele tem que cumprir necessariamente dois papéis. Papéis nós estudamos em sociologia, todos nós cumprimos papéis sociais. Eu tenho papel de pai, cumpro até hoje, apesar da minha filha já estar bem crescidinha, tenho papel de avô, tenho um papel social de professor, tenho um papel profissional de sociólogo, hoje tenho um papel social de... Eles usam um termo de youtuber, eu não gosto muito, mas existe, né? Então, são papéis sociais. Sou casado, sou esposo, marido, etc., né? O presidente dos Estados Unidos tem dois papéis. Ele tem que presidir um país e, de preferência, espera-se que ele seja um bom presidente para cuidar desse povo, né, que, por mais que seja um país rico, é o maior, é o número um, etc., etc., mas tem uma parte imensa da sociedade que sofre muito, que passa dificuldade, né? Ao mesmo tempo, o chefe desse país, o presidente desse país, também ele é chefe de um império que pretende que este império seja hegemônico, seja unipolar, mas não é mais unipolar, o mundo já é multipolar e não é mais hegemônico, não consegue mais manter a sua hegemonia, já perdeu esta hegemonia e ele tem que lutar para que isso permaneça, seja republicano ou seja democrata. E por mais bonzinho que seja democrata, por mais progressista que seja, não há presidente progressista dos Estados Unidos. Digamos, o mais progressista foi assassinado em 1865. Aliás, o primeiro a ser assassinado, não é, que inaugurou a série de 4 assassinatos. Depois teve 4 outras tentativas que não deram certo, né? Se dessem certo, seriam 8 assassinatos, né? Que foi Abraham Lincoln, o melhor presidente da história. O que leu Marx
leu as obras completas de Marx, que o próprio Marx, em 1864, no Congresso de Fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, que ele presidiu o Conselho Geral, ele pessoalmente apresentou uma moção que ele escreveu pela reeleição de Abraham Lincoln em 1864, naquele ano, em meio a uma guerra civil, que só acabaria no ano seguinte, o ano que ele foi assassinado. Esse sim foi o melhor presidente. Fora disso, não teve presidente bom nos Estados Unidos, né? Teve menos ruins, como Roosevelt, por exemplo, né? Do meu ponto de vista. Ele tem que defender os interesses das corporações, do capital. E a partir de Wilson, Primeira Guerra Mundial, 16, ele tem que defender os interesses do capital financeiro, não é um capital qualquer, né? Bem, o Joseph Biden entrará para a história entre os piores presidentes que os Estados Unidos já teve. O legado que ele deixa é um legado de morte, de genocídio de um povo. Nunca se matou tanto em tão pouco tempo. 50 mil palestinos assassinados em 9 meses. As estatísticas dizem que Israel matou 250 mil em 76 anos. Agora eles mataram 50 mil em 270 dias. Não é o maior genocídio da história. A história está cheia de genocídios. Mas Biden entra para a história como o chancelador desse genocídio. 16 mil crianças, bebês, 9.540 estudantes matriculados em escolas. Apoiador do sionismo cristão, incentivou uma guerra contra a Rússia absolutamente desnecessária. Bastaria que ele, a partir da sua posse em 20 de janeiro de 2021, que ele exigisse o cumprimento dos acordos de Minsk de 2014, que o Zelensky descumpria, que Zelensky parasse de bombardear a população civil russa na região do Donbas, que já tinha sido assassinado 15 mil pessoas. Ao contrário, não só ele não fez isso, como ele incentivou que continuassem os ataques. E quando a Rússia, já não tendo mais alternativa para defender o seu povo, iniciou as operações militares especiais no dia 24 de fevereiro de 2022, eles então decretam uma guerra contra a Rússia através de sanções absolutamente ilegais, porque elas são decretadas à revelia do sistema do direito internacionais das Nações Unidas. Tudo que corre paralelo às Nações Unidas é ilegal. E vocês sabem quantas sanções a Rússia sofreu
nesses 2 anos e meio, 20.000 sanções. Não é só os Estados Unidos que impuseram todas essas. Todos os países que compõem a União Europeia, que são 27, impuseram também, porque são países serviçais. Muito provavelmente, alguns não o fizeram. Sérvia, Hungria, provavelmente não o fizeram, mas um ou outro, né? Mas a maioria seguiu cegamente as ordens do Império, né? Então, criando um clima de uma pré-guerra na Europa. Pior do que isso, não é uma pré-guerra europeia, criando um clima de uma possível guerra mundial, que é o grande desejo dos Estados Unidos e da OTAN. É isso que é o grande legado de Joseph Biden, essa guerra contra a Rússia, que a Ucrânia é um mero pretexto. Já devem ter morrido 600.000 soldados, 1,5 milhão de inválidos, doentes, né? E ele segue governando por sanções. Não foi o primeiro, já é o terceiro, quarto governo que é sanções, 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 né? É preciso dar um certo crédito, um certo elogio para o Biden. Ele teve aí uma dignidade de perceber que estava causando aí um dano aí à campanha do partido dele e estava com dificuldade. Eu fazia análise, fiz várias análises. Ele era o único nome que teria reais chances de ganhar do Trump. Nunca achei que o Trump fosse. Ô, amorzinho, obrigado. Hora do cafezinho, tomado na caneca marxista. As curvas das pesquisas dos dois são absolutamente paralelas. Em nenhum momento Trump dispara. Nenhum momento. Nem depois do tiro, né? E sempre 2 pontos na frente. 2 pontos é dentro da margem de erro. E mesmo depois do tiro, 2 pontos, né? Bom, o tiro agora zerou, não serve para nada mais. Por quê? Porque o assunto agora é Kamala Harris. Bom, quem é Kamala Harris? Kamala Harris é filha de imigrantes. Obama é filho de um imigrante. O pai é africano, a mãe é estadunidense. A Kamala, o pai é jamaicano, a mãe é indiana. Então, os dois são imigrantes, se eu não estiver enganado, né? Então, o pai dela é negro, ela é metade negra, metade. O, o indiano não é branco, né? A pele meio vermelha, né? Bom, ela é advogada, né? Procuradora, promotora, foi procuradora-geral da Califórnia. Eu não vou entrar muito no passado dela, não é um grande passado. Ela é punitivista, daquela que tem que encarcerar ao máximo, né? Mas não é isso que eu
vou falar aqui. Ela vai enfrentar uma campanha em uma sociedade machista, em certa medida misógina e patriarcal, né? Sexista, vai enfrentar. Eu dizia que o Biden, com todos os seus problemas, eu sempre achei que ele fosse o favorito. Por quê? Uma parcela mais progressista da sociedade lá nos Estados Unidos, que alternativa tem? Que fazer? Um progressista nos Estados Unidos, que fazer? Votar no Trump? Jamais. Né? Isso não existe essa possibilidade. Então, eu tenho argumentado, no limite, tem 3 possibilidades para um progressista poderia adotar. Eu não vou votar. Os dois são iguais, nenhum presta. Vou ficar em casa. Ou então vou para a praia. Essa é uma possibilidade? É uma possibilidade. Não estou dizendo o que eu faria. Estou dizendo quais as possibilidades. Há uma segunda possibilidade. Lá o voto é facultativo, não é obrigatório. Eu vou anular ou vou votar branco. Nenhum dos dois presta, mas eu vou cumprir meu dever, vou comparecer. Não é obrigatório, mas eu vou. Compareço e anulo. Tá bom. E a terceira opção, eu vou comparecer e vou votar contra o fascismo. Como é que você vai votar contra o fascismo? Votando no poste, na única opção para derrotar o fascismo. Só tem essa opção. Hoje essa opção vestiu saias. Ah, entendi. Não importa o nome da opção. Isso. Então, eu penso dessa maneira. Já vou falar das opções, calma. Luiz, eu nunca ouvi falar disso. Duvido que ela vai. Porque lá você tem que conseguir se viabilizar em 50 estados. O Partido Comunista dos Estados Unidos, uma vez, tentou lançar a Angela Davis, que, aliás, fez agora, semana passada, 80 anos, né? Ela é do partido, né? Você sabe, né? Tentaram inscrever a Angela. Você tem que cumprir as regras em 50 estados. Eles conseguiram cumprir em 6. Em 44, não. Nesses 6, o nome dela apareceria na cédula, sabia? Nos outros, não. Eles preferiram retirar. É isso aí, Vinícius. Então, veja. Não é que não tem peso. Ela não vai conseguir se registrar, o mergulhão. Ela não consegue, não tem massa crítica para atender às exigências de 50 leis eleitorais diferentes. No Brasil, o pequenino PCO, que na eleição para vereador em 2020 obteve 1.531 votos, estou falando 1.531. O PCdoB, que foi mal, obteve 1.600.000 votos. O PCO vai em Brasília
protocola no TSE, está aqui registrada a nossa candidatura, ponto final. Aparece na cédula no Brasil inteiro. Lá nos Estados Unidos não tem uma lei eleitoral única. Bom, vamos voltar aqui. Então, veja, a Kamala, então, neste momento, ela vai representar a mesma coisa que o Joseph Biden representaria se conseguisse até o final da campanha. Do ponto de vista da política externa, não mudaria absolutamente nada. Não, para dizer que não mudaria, mudaria sim. Seria a primeira vez que o genocídio na Palestina seria cometido, autorizado por alguém que usa saias. A guerra na Ucrânia infinita seria apoiada por uma pessoa que usa saias e que tem pele negra. Pô, professor, o senhor tá hoje, hein? Tá pessimista, né? É, meu amigo. Eu vi o discurso dela na Assembleia Geral da AIPAC. Sabe o que é a AIPAC? É o maior lobby judaico dos Estados Unidos. Ela é tão sionista cristã quanto é o Biden, quanto é o Trump. Não há diferença. Ela não pode ser menos sionista cristã. Ela arrecadou de ontem para hoje 81 milhões de dólares. Isso dá 400 milhões de reais. Ela será imbatível na sua candidatura. Ninguém tira o troféu dela. Não há nome que vá disputar com ela a legenda. O Biden não ganhou porque não foi à convenção a semana que vem, né? Ou essa aqui, final de semana. Era a última semana do mês, né? Últimos dias. 2.900 delegados. Ele não ganhou toda a convenção? Todos os outros candidatos não retiraram? Não tinha lá 2, 3, sei lá quantos tinham. Os delegados são dele. Ele retirou em apoio a ela. Não tem para ninguém. Então ela é a candidata, né? Não vai disputar com ninguém. Bem, hoje Biden está muito magoado com quem? Com a Nancy Pelosi. Nancy é uma mulher poderosa, presidiu a Câmara dos Deputados várias vezes. Lá o mandato é de 2 anos e o Senado é de 4. Aqui é o dobro, né? Deputado 4, Senado 8. A Nancy Pelosi presidiu várias vezes a Câmara, né? É poderosa, ela é uma mulher já idosa, né? E a Nancy Pelosi hoje declarou apoio a Kamala. Os casais poderosos lá são o casal Biden, o casal Obama e o casal Clinton. São os 3 casais que mandam na convenção, né? O casal Clinton apoiou a Kamala, o Biden também já apoiou, o Obama ficou assim meio na moita. Talvez porque quisesse que a Michelle fosse indicada. Não tem a menor condição de ser indicada. Nunca foi candidata nem a síndica, né? Que dirá a vereadora, né? Mas o nome dela não está cotado nem sequer para ser vice. No entanto, o New York Times, eu vou falar daqui a pouco, o New York Times levantou 6 possibilidades de vice da Kamala. 4 homens e 2 mulheres. Não levantou a Michelle, mas outros jornais, um francês, um espanhol e o Washington Post, levantaram o nome da Michelle. A Michelle tem uma grande popularidade por causa do Obama, né? Que está aí meio como estadista, não quer assim se envolver diretamente, né? E
Vinícius, neste momento, vocês sabem como eu sou crítico às questões identitárias. Neste momento, a questão identitária pode jogar a favor da Kamala, contra o Trump, não é? Porque o pessoal pode raciocinar, pô, rapaz, uma mulher e mulher negra. Um homem negro já teve na Casa Branca, agora é a vez de uma mulher negra, né? Então, né, se a Michelle for a vice, eu acho difícil. Por que o New York Times não colocou como um nome possível, eu não entendi. Mas se for, bom, primeiro aqui, se a Kamala emplacar mesmo, eu acho que vai emplacar, eu acho que ela é a favorita. Se a Michelle emplaca de vice, eu acho que eles vão vencer com relativa facilidade. Uma dupla de mulheres e uma dupla de mulheres negras, mulheres bem-sucedidas, mulheres vencedoras. A Michelle, né, esse livro que ela escreveu é um livro de sucesso, né? O Alexandre está dando uma opinião aí. Não, entendi essa preocupação, né, de sair de casa, né? Bom, vamos ver o que a minha amiga Maria Aparecida aqui está querendo falar aqui, ó. Isso aí, Maria. Estamos pensando de forma bastante parecida, né? Pessoal, eu comecei tão direto e esqueci de agradecer aos canais parceiros que estão sempre conosco, aos canais maiores que retransmitem os meus programas, 247, DCM, eu agradeço sempre. Esqueci até de pedir ajuda para vocês. Aqui, eu lancei aqui a minha coleção para principiantes, né, que completou aí 5 volumes, né? Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao Zedong, né? São 1.700 páginas, com 750 ilustrações, todas elas legendadas, né? E aí esse bonito box, capa dura, né? Papel cartão, para você colecionar, guardar aí para o resto da vida, dar para os filhos, para os netos, tá bom? Tá aí o site aqui da minha editora, você pode adquirir, beleza? Você pode comprar também junto com a canequinha bonitinha aqui, ó, do Marx, Engels, Lenin, Mao, Stalin, vem com a foice e o martelo, né? Tá bom, pessoal? Ajuda muito o nosso trabalho aí, viu? Bom, então, a minha opinião bastante clara é que não haverá uma mudança profunda na política externa com relação a Israel. O valor aqui desse aqui é 6 parcelas de 50. É tudo sem juros, né? Tá bom? E se comprar com a caneca é 350, dá 6 parcelas de quanto? Não sei, tem que dividir. Eu já não aguento mais, 2,5 kg. Eu não cobro frete, mas eu fui ver outro dia o frete, puxa vida, estou tendo um prejuízo danado. Brasília, que é um frete médio, R$ 30 um frete desse. Bom, e a guerra na Ucrânia, ela não vai parar a guerra na Ucrânia. Eu estou dizendo isso, não vai parar hoje. Pode parar daqui a uma semana? Pode. Por quê? Essa é uma guerra muito impopular. O Biden não pararia. Pode ser que ela, percebendo que está muito. Porque o Trump está falando, paro essa guerra no dia seguinte.
e isso tem um apelo eleitoral, né? Então, você veja, no caso da Palestina, o Biden propôs cessar fogo, Netanyahu é que não concorda, né, ao bloqueio a Cuba. Quem sabe Kamala, né, o pai jamaicano, né, quem sabe vamos ver. Eu volto a dizer o seguinte: tem companheiros no campo da esquerda, que dizem assim: os dois são a mesma coisa. Eu digo assim: os dois são a mesma coisa do ponto de vista da política externa. Dentro dos Estados Unidos, esta análise não é verdadeira. Não são as mesmas coisas. Dentro dos Estados Unidos, o Donald Trump é um fascista lá dentro. E barrar o Donald Trump, mesmo eles sendo iguais na política externa, mesmo a Kamala ganhando, não acho que ela vá fortalecer o campo do fascismo. O Donald Trump, a vitória do Trump é a vitória do fascismo na América Latina, ou não? É a vitória da Keiko Fujimori, é a vitória do pai dela que vai voltar a ser candidato lá no Peru, ou não? É a vitória dos golpistas na Bolívia, ou não? Então, não podemos fazer esse tipo de... Nós somos materialistas, marxistas, leninistas, né? Então, não tenho ilusão de que a Kamala vai integrar uma frente mundial antifascista. Não, isso não, bobagem. Mas o Trump fortalece o fascismo internacional. Lembram quando aquele policial supremacista branco que matou aquele negro, Floyd, com o joelho no pescoço, lembra? Sufocamento. Aquele policial foi condenado pela justiça. O que o Biden fez? Deu uma entrevista e aplaudiu. O que o Trump faria se ganhasse a eleição? Condenaria a decisão da justiça. Então, veja, isso é uma atitude interna, não é? Então, agora, externamente é outra coisa. O Biden condenou a decisão da corte lá, que disse que tem que, não sei o quê, desocupar território, sabe? Então, são duas coisas, são dois papéis completamente distintos, né? Bom, pessoal, um giro rápido aqui, ó, nas manchetes principais aí dos principais portais internacionais do mundo inteiro. Veja o jornal sionista de Israel, o maior dele, ó. O Netanyahu voou para Washington hoje cedo e já se encontrou com Biden, né? O Netanyahu, né? Biden pegou o Netanyahu em uma armadilha política ao desembarcar em Washington, né? Por que é que eles estão querendo dizer isso? Após o anúncio chocante do presidente dos Estados Unidos de que não tentará a reeleição, Benjamin Netanyahu será forçado a se submeter a seu próprio tipo de teoria do jogo político durante sua viagem aos Estados Unidos. Talvez ninguém no planeta Terra tenha ficado mais incomodado com o anúncio chocante do presidente dos Estados Unidos de que deixaria o cargo de candidato a presidente. Nos dias que antecederam a visita de Netanyahu, muitos observadores especularam que um possível anúncio de Biden esperaria até que Netanyahu pulasse a cidade para que o presidente não desse a seu colega israelense de longa data a satisfação de uma volta na vitória. Ah, entendi. Então, na verdade, já estava prevista a viagem e o Biden acabou renunciando e foi uma armadilha para o Netanyahu. Netanyahu provavelmente vai acabar sendo forçado a negociar esse cessar-fogo que o próprio Biden está propondo já há um certo tempo, né? E ele não aceita, né? Vamos ver aqui nos portais aqui lá do Oriente Médio sobre essa questão. Eles estão
mais aí preocupada com as questões mais regionais, né? Eles não estão dando nenhum destaque para essa questão. Agora vamos ver o jornal lá da Espanha, né? A Kamala Harris elogiando aqui, ó, o que Biden conseguiu é sem paralelo na história recente dos Estados Unidos. Então, ela aqui enaltecendo o legado do Joe Biden, né? E aqui o jornal aqui dizendo que Kamala Harris uma aposta de última hora para uma missão muito difícil. Um outro destaque aqui do El País é o apoio de Pelosi a Kamala Harris fortalece sua indicação como candidata. Vamos ver o que o jornal francês aqui, o Le Monde, destaca. O Le Monde diz que Kamala está em posição muito forte no campo democrata e os aliados dos Estados Unidos no mundo inteiro elogiam Biden como um grande homem pela coragem da decisão tomada, etc, etc. O New York Times, que é o maior jornal dos Estados Unidos, Biden convocando o primeiro evento de campanha, né, em apoio a Harris, dizendo que Harris tentará colocar Donald Trump na defesa. E eles levantam aqui os seguintes nomes possíveis de vice, né? Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, Marcus Kelly, senador do Arizona, Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, Andy Breshner, governador do Kentucky, J.B. Pritzes, governador de Illinois, e Gavin Newsom, governador da Califórnia. Eles não levantam a Michelle Obama, Barbara Streisand, apoiando aqui a Kamala. Lula elogiando Biden, né, que fez uma escolha pessoal. E que o fato do Obama não ter apoiado o Biden minou a candidatura dele, né? Isso aqui está na Folha, né? Acabou esfriando a relação entre eles dois. O Washington Post dá destaque na primeira página, né, do apoio de Nancy Pelosi. Ela é uma mulher muito forte nos Estados Unidos. O Washington Post faz uma comparação entre Trump e Harris e mostra assim um contraste muito grande entre os dois. Vamos ver aqui o que o site da Rússia, né, que é o Russia Today, a Rússia torce, torce um pouco pelo Trump, né? Não tem destaque nenhuma pela indicação da Kamala aqui. Que coisa interessante, viu? A, a Reuters é a agência de notícias mais antiga do mundo, né? Dizendo que a Kamala consolida rapidamente seu apoio a sua candidatura na Casa Branca. Bom, pessoal, esse é um rápido
uma navegação rápida aí nos principais portais internacionais. Eu fiz aí então um resumo para vocês. Havendo alguma novidade, eu volto. E não percam, se vocês puderem, amanhã, 10h30, na TVT, todos os dias, 10h30, na TVT, quarta-feira, às 13 horas, na TV 247, quinta-feira, na 17 horas, no meu canal. Eu tive um contratempo, não houve aula semana passada, essa quinta agora volta ao normal, aula de literatura, né? E domingo, aula de curso de teologia, né? Estou na 7ª religião, que é cristianismo, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Boa semana para vocês. Tudo de bom, viu? Beijão aí. Ah, espera aí que a Maria, minha querida amiga, ela fez uma segunda. Ah, ela. Obrigado, viu, querida Maria Aparecida. Até o final do ano eu vou lançar um novo livro lá no partido. A gente se vê de novo, tá? Beijo. Tchau, até. Tchau, pessoal.